E se você descobrisse que depois de um ano, do nada, sem fazer esforço nenhum, você descobrisse que tem uma conta te esperando com R$ 5.000. Ou então, depois de uns 5 anos, você tivesse uma conta sem esforço nenhum, sem você sequer ter se preocupado com isso, e você tivesse R$ 50.000. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Adilson Zambiasi e nesse canal eu trago assuntos para te levar ao caminho da paz financeira. R$ 5.400. R$ 5.400 que você economizou num ano, só porque você parou de desperdiçar. Você tem ideia de quanto é que você está desperdiçando do seu salário nas coisas que você utiliza em casa? Na verdade, o quanto você deixa de utilizar, né? Porque desperdício é tudo aquilo que vai fora e você não aproveitou. É tudo aquilo que você acaba perdendo. É uma perda. O desperdício existe em quase todos os lugares. Mas há situações em que o desperdício é muito alto. Você tem ideia de quanto do seu salário poderia estar sendo economizado só olhando para evitar desperdício? Pois bem, no vídeo de hoje a gente vai ter alguns exemplos e algumas reflexões sobre o quanto isso é importante e poderia mudar bastante a nossa vida financeira. O quanto isso poderia ser significativo, inclusive como um legado, isso mesmo, um legado, que você poderia deixar para alguém se simplesmente deixasse de gastar, deixasse de desperdiçar. Porque gasto, na verdade, nós temos a necessidade de ter, mas o desperdício, ele pode ser evitado. O desperdício, ele é um sinônimo, talvez, da falta de atenção, de um pouco de cuidado nosso com os nossos recursos, com o nosso dinheiro, com as coisas que nós utilizamos em casa e que têm algum custo. Porque, na verdade, é como se diz, não tem almoço grátis, nada é de graça. Nós pagamos por quase tudo. E muitas vezes essas coisas que nós compramos para utilizar não são bem utilizadas. Ou serviços que nós temos, como luz, água, telefone, televisão, nós não utilizamos bem e acabam representando um custo que nós não precisávamos ter e que poderiam ser convertidos para uma poupança ou para um investimento, quem sabe. Então, se você parar para pensar, e começar a observar, você vai perceber também que poderia economizar muito só olhando para o desperdício. Em média, nós podemos economizar de 15 a 20% de todo o nosso gasto se nós olhássemos apenas para os desperdícios. Poderíamos economizar isso com água, com luz, com telefone, que eu já falei, é claro, dessas contas, com televisão, e televisão que eu falo aqui, serviço de televisão, né? Serviços de assinatura, e que a gente às vezes tem 2, 3 planos e que nós não utilizamos bem. A água, por exemplo, a economia, vai desde uma torneira que pinga e que nós não observamos e não cuidamos, até vazamentos que representam, às vezes, 10, 20% do nosso salário, dos nossos rendimentos. Energia elétrica, luzes acesas, banhos muito demorados. Mas, de novo, Adilson, tu vai ficar falando de economia de água e de luz. Infelizmente, são essas coisas que acabam minando o nosso prejuízo mensal e, às vezes, a nossa ruína financeira, por não cuidarmos dessas coisas que alguns julgam pequenas, mas que são tão importantes. E é claro que, se você não cuidar disso, provavelmente você não cuida de outros aspectos também da sua vida e que estão representando desperdícios ainda maiores. Então, por que não olhar para isso? E por que olhar para os desperdícios? Porque se nós olharmos para os desperdícios, o esforço que nós vamos fazer em cima disso é muito pequeno, para um resultado imediato. Se você consegue olhar para os desperdícios e deixar de cometê-los, no primeiro mês você já tem um resultado positivo a seu favor. Então não tem motivo para que a gente não faça isso. Mas é claro, depende da vontade de você querer fazer isso, você se importa com o seu dinheiro e também com o seu futuro.
E por que com o futuro? Porque se nós fizermos um exemplo simples aqui, de uma família que tem 3 salários de renda, se ela consegue economizar simplesmente 10%, olhando para os desperdícios, deixando de desperdiçar, economizando 10% do salário, eu não estou falando aqui deixar de gastar nada que ela precise, simplesmente deixando de desperdiçar. O que vai acontecer? Se ela guardar esse dinheiro na poupança durante um ano, ela vai ter mais de R$ 3.600 guardado. Vai ter quase R$ 4.000 guardado. E se ela aprende a investir e conseguir fazer bons investimentos, talvez ela tenha mais. Mas esse valor é garantido. E qual foi o esforço? O esforço de olhar para os desperdícios. Não precisou trabalhar mais, não precisou fazer nenhum plano mirabolante e conseguiu fazer uma economia que é substancial. Pensa bem, soma o 13º, com essa economia no final do ano, você tem uma grana muito boa para começar um investimento, para pensar num plano melhor, para fazer aquilo que de repente você quer fazer há muito tempo e que você não está conseguindo, porque no final do ano você tem um monte de contas e não tem dinheiro suficiente. E o que esse pequeno cuidado traz de positivo, além da economia em si? Ele traz para você uma possibilidade de desenvolver um ótimo hábito, de cuidar dos seus recursos, de olhar para o desperdício como uma coisa que pode minar as suas finanças. E isso também pode servir de exemplo para muitas pessoas da tua família e também pessoas do seu convívio. Já pensou você chegar no final do ano e tirar onda com alguém dizendo: olha, sem esforço nenhum, fechei as torneiras lá em casa, deixei de gastar o excesso de água que eu gastava com vazamento, parei de tomar banho de meia hora e passei a tomar banho de 5 a 10 minutos e eu economizei 20% do meu salário e aqui no final do ano eu tenho R$ 10.000 guardado que eu vou poder ir para a praia e ainda vai me sobrar dinheiro. Eu vou poder tirar férias com a minha família e ainda vai sobrar dinheiro. E eu não estou falando aqui de brincadeira, pessoal. Isso é possível. Se você olhar para suas contas, olhar para os seus desperdícios no dia a dia e tiver atenção, um pouquinho de atenção e pedir a colaboração da família para isso, você vai se surpreender com os resultados que podem vir simplesmente de cuidar dos desperdícios. E onde mais a gente pode olhar para os desperdícios e para economizar, para deixar, para evitar esses desperdícios, ou pelo menos para reduzir eles? Começa na conta de água. E aí olha para as possibilidades. É claro que eu não vou ensinar você a fazer isso porque é uma coisa simples. Mas vamos lá, vamos dar uns exemplos. A torneira que pinga pode ser um problema muito pequeno, é verdade. Mas o banho longo, escovar os dentes com a torneira aberta, essas coisas simples que todos nós já ouvimos por aí, mas que ninguém dá atenção e que fazem diferença no longo prazo. Nós vamos chegar nos números daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu vou colocar em números quanto é que isso representa, quanto é que isso pode representar na sua vida e quanto é que isso pode te dar de retorno. Mas vamos lá. Então, na água, os vazamentos que podem ter e que você não sabe, as torneiras que estão pingando, ah, o banho muito longo, o carro que você lava e deixa a torneira aberta, as calçadas que você lava e que não tem necessidade de lavar sempre. Enfim, você deve saber onde pode economizar. Às vezes a gente tem o hábito de fazer uma coisa muito rotineira e que às vezes não tem um resultado e que tem um desperdício e você só simplesmente não para olhar. Um banho com chuveiro elétrico, torneiras elétricas ligadas diariamente, na temperatura mais alta, torneiras abertas que sem necessidade. Eu estou aqui falando uma coisa tão simples que vocês podem pensar que é uma bobagem, mas que faz toda a diferença no longo prazo. O banho com chuveiro elétrico que gasta energia, que eu já falei, pode economizar até 20% da sua conta de energia, ou mais, dependendo do número de pessoas que tem na sua casa.
A água pode representar 10% do seu orçamento, soma com outros itens desperdiçados. Há situações em que essas duas contas juntas, por conta do desperdício, estão impondo nas famílias endividamento. Então, será que você não é um desses casos e pode olhar para isso com mais atenção e parar de sofrer com esse item e o reverter ele a seu favor? Depois entra serviços de TV por assinatura, combustível, manutenção do seu carro. Ah, mas e daí? Adilson, eu não vou andar de carro. Claro, mas será que a manutenção do seu carro não é uma coisa que está onerando muito o seu orçamento? Se você pudesse revisar isso para, de repente, usar alguma coisa alternativa? Existem serviços de transporte, né, que custam mais baratos e, dependendo da sua necessidade, talvez você não precisasse utilizar o carro. Pudesse vender ele agora, botar o dinheiro na poupança, ou se você sabe investir, você investir esse dinheiro para depois comprar um carro melhor que não te dê tanta manutenção. Eu não gosto do exemplo do carro, porque o carro é só gasto, a não ser que você use ele para trabalhar e ele te dá um retorno. Senão ele é um passivo pesado na conta do mês. Ele representa um custo elevadíssimo e a gente não percebe. Então, se você olhar para a alimentação, será que não está estragando coisa na tua geladeira? Não tem alimento estragando no seu armário, vencidos e que estão representando um custo? Será que você não está comprando roupas que você já tem? Não está olhando lá para uma roupa boa que você tem que só precisava de repente dar uma costuradinha, alguma coisa que rasgou? Ah, mas até nisso tu vai tocar, Dilson. Se você quer melhorar realmente a sua situação que não está boa, vai passar pela necessidade, porque senão não vai ter dinheiro que suporte um comportamento que admita desperdício. Um dia a conta chega. A conta do desperdício pode estar chegando para você e estar sendo, de repente, a ruína da sua vida financeira, e você não está percebendo isso. Enquanto você não admitir e não procurar avaliar se é isso ou não, ok, você olhou para tudo e não tem nenhum desperdício, ótimo. Então agora tem que ver outros aspectos da sua vida financeira para que você possa melhorar. E esse está resolvido. Mas geralmente não é isso que acontece. Quando a nossa vida financeira vai mal, é porque a gente não está desperdiçando, não está cuidando desses desperdícios. E às vezes é por mal? É claro que não. Não estou dizendo aqui que você tem culpa de fazer isso. É porque a gente não aprendeu mesmo como fazer. Por isso é que eu estou falando. Para que você possa parar para avaliar e começar hoje. E quanto é que isso representa do seu orçamento? Às vezes, aquilo que eu já falei, de 20 a 30% do seu salário pode estar indo em desperdício. E agora, se você guardasse, conseguisse avaliar tudo isso, eliminar esses desperdícios, e você, é claro, não 100%, mas a metade, você economizar 15% do seu salário, porque você conseguiu, fez um trabalho ótimo de avaliar seus desperdícios, você conseguiu, vamos lá, 15%, e você colocar todo mês. Quanto é que isso representa no ano? Quanto é que representa em 10 anos? E se você fizer uma poupança para um filho seu que acabou de nascer, para ele daqui 20 anos usar esse dinheiro para quando ele começar a faculdade dele. Além do dinheiro que você guardou, do hábito de não desperdiçar que você desenvolveu, você vai olhar para essas coisas com outros olhos. Você vai aprender a investir, você vai enxergar esse dinheiro, você vai valorizar muito mais. E isso vai dar uma mudança de nível, no nível para a visão financeira da sua vida, e você não vai ter feito grandes esforços para isso. Mas eu tenho certeza que se você começa a olhar para o desperdício, muita coisa da sua vida financeira muda positivamente. E outros aspectos da sua vida acabam sendo impactados e você muda isso para melhor. Muda para sua família, que tem uma mentalidade diferente, muda para você, que começa a olhar para também para a sua responsabilidade social de não desperdiçar, por exemplo, água. Enfim, tem inúmeros benefícios de a gente cuidar do nosso dinheiro
e dos recursos que a gente usa se a gente olhar pelo viés do desperdício. E se a gente usar números, a gente pode fazer contas do tipo, se você ganha 3 salários por mês, e se você conseguir economizar 15%, eu vou arredondar essa conta. Se fossem R$ 3.000, 15% seria R$ 450 por mês que você estaria economizando. Se você jogar esses R$ 450 economizados durante um ano, eles vão representar 4.500 mais 9, 4.500 mais 900, R$ 5.400. R$ 5.400 que você economizou num ano, só porque você parou de desperdiçar. E é um valor muito significativo, porque talvez ele pague suas dívidas, talvez ele consiga se manter nessa poupança e você aprende a fazer investimentos, isso vai se multiplicar. E em 10 anos você vai ter provavelmente um dinheiro para realizar um sonho seu. Em 20 anos, talvez esse dinheiro seja o dinheiro suficiente para comprar um apartamento para o seu filho, para pagar uma faculdade para ele. Enfim, os benefícios disso são muito grandes, sem falar o benefício que você fez de dar isso de exemplo para as pessoas da sua família. E era essa mensagem que eu tinha para hoje. Deixe de desperdiçar, elimine isso da sua vida, que vai ser o suficiente para você abrir os olhos para outras coisas importantes da sua vida financeira. E isso também vai contribuir muito para a sua paz financeira, para que você tenha um futuro melhor, um futuro mais tranquilo, porque você olhou para esse aspecto tão importante do caminho da paz financeira da sua vida. Eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.